Olá, me chamo Camila, sou professora de Química aqui da Universidade Anhembi Morumbi e eu tô aqui hoje para ajudar vocês a resolver as questões de Química do vestibular Top 50, que foi realizado agora dia 29/9. Questão 41. Existem pelo menos 15 isótopos de carbono, sendo os mais conhecidos e abundantes os isótopos 12C, 13C e 14C. Ao contrário dos elementos 12C e 13C, o 14C é um isótopo radioativo com tempo de meia-vida de 5.730 anos e, por isso, é usado na datação de artefatos arqueológicos. A existência de diferentes isótopos na natureza refuta os estudos propostos por... Então, a resposta certa aqui é a letra B, que quer dizer o seguinte: Dalton, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos e propriedades. Então, se a gente analisar aqui os carbonos 12, 13 e 14, são todos carbonos, são todos os mesmos elementos. A diferença entre eles é o número de nêutrons, ok? Porque o carbono 12, ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, por isso que a massa é 12. O carbono 13 tem 6 prótons e 7 nêutrons, por isso que a massa é 13. E o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, por isso massa 14. Então, eles são os mesmos elementos, eles têm as mesmas propriedades, diferem em algumas propriedades, mas eles não são idênticos em todos os aspectos. Por isso que refuta a teoria de Dalton. Bom, então, a questão 42, né? O silício é um metalóide que pertence ao grupo do carbono. Na natureza, são encontrados 3 isótopos para o silício, com número de massa que varia de 28 a 30. O isótopo mais comum é o silício 28, com abundância acima de 90%. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, com 3 isótopos do silício, né? O 28, 29 e 30, e a abundância de 92,23, 4,67 e 3,1%. E aí tem as respectivas massas de cada elemento. Com base nos dados tabelados acima, a massa molar do silício é... Então, para determinar a massa molar do silício, a gente precisa lembrar primeiro que, como cada elemento tem uma abundância relativa, ou seja, ele existe em uma quantidade diferente na natureza, você precisa determinar a média ponderada das massas dos isótopos. Para isso, basta multiplicar aqui a porcentagem de cada elemento vezes a unidade de massa atômica de cada um, tá? Então, UMA lá, unidade de massa atômica. Então, nós temos aqui a massa do silício 28, silício 29 e silício 30, ok? Fazendo o cálculo da porcentagem vezes a massa e somando esses valores, nós vamos chegar a um resultado de 28,086 UMA, unidade de massa atômica. O que o exercício está pedindo é a massa molar do silício. Para isso, a gente precisa lembrar da lei de Avogadro, que diz que para cada 1 mol de alguma substância, a massa em gramas dele é relativo à massa, à unidade de massa atômica, equivalente em valor numérico à unidade de massa atômica. Por isso, 1 mol de silício, considerando todos os isótopos, tem uma massa de 28,086 gramas. Isso significa que a massa molar do silício é de 28,086 gramas por mol. Portanto, a resposta correta aqui é a letra D. A questão 43. Os elementos X e Y apresentam a seguinte distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Assinale a afirmação incorreta a respeito desses elementos. Então, vamos ler um por um para saber o que está certo e o que está errado aqui, ok? Então, X é um metal alcalino terroso. Então, na prova a gente não fornecia tabela periódica. Então, como é que você vai deduzir o que é um metal, o que não é um metal? Então, tem que lembrar lá que todos os elementos que terminam em subnível S são metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Como termina em S2, ele é um metal alcalino terroso, ok? Portanto, essa alternativa está correta. B. A ligação entre X e Y será de caráter iônico.
Tem que lembrar, vale lembrar que uma das premissas da ligação iônica é a interação, é a ligação entre metal e não metal. Então a gente já sabe que X é metal e Y, por definição, é um não metal, tá? Por quê? Porque ele termina em subnível P. Então a gente sabe que todos os elementos que terminam em P são não metais, exceto a família do alumínio. Então esse elemento aqui é um não metal. A reação entre eles tem que gerar uma ligação iônica. Outra forma de verificar isso é, lembrando que, pela regra do octeto, se X doar 2 elétrons para o Y, ele fica com 8 elétrons na camada de valência e o Y também fica com 8 elétrons na camada de valência. Portanto, essa afirmativa está correta, ok? Letra C. Y é mais eletronegativo que X. Como que vocês vão lembrar disso? Tem que lembrar que os não metais, eles estão alocados nessa região da tabela periódica e que a eletronegatividade, ela cresce nesse sentido aqui. Portanto, por definição, os não metais são mais eletronegativos do que os metais. Então, essa afirmativa também está correta. A letra D. Y é metal de transição. Onde que estão os metais de transição na tabela? Eles estão aqui, ó, entre a família 13 e 12, tá? Então, aqui estão os elementos de transição e todos eles terminam no subnível D, tá? Então, nenhum deles aqui é metal de transição. Por isso, essa alternativa é falsa, ok? Portanto, essa é a alternativa correta da questão, já que está pedindo a afirmativa incorreta. Mas só por garantia, vamos ler a letra E aqui, que diz o seguinte: a reação entre X e oxigênio resulta da formação de um óxido básico. Então, vale lembrar que quando metais alcalinos ou alcalinos terrosos, óxidos desses metais, reagem com água, eles formam uma base, tá? O exemplo da cal reagindo com água e formando hidróxido de cálcio. Como X é, por definição, um metal alcalino, a reação do óxido desse metal com água tem que formar uma base. Por isso, a letra E também é correta. Questão 44. O eteno de fórmula C2H2 é um composto orgânico bastante versátil do ponto de vista químico, por ser uma molécula simples e facilmente modificada. A obtenção desse composto decorre da extração do petróleo e tanto o eteno quanto seus derivados são usados principalmente na produção de polímeros como o polietileno. A dupla ligação permite a obtenção de diferentes isômeros de acordo com as representações abaixo. Então, nós temos 3 figuras geométricas aqui, tá? 1, 2 e 3. É a ligação do eteno. Em todos os casos, a diferença é que na molécula 2 e 3, nós temos aqui a substituição de 2 hidrogênios por 2 fluoros. Com base nas propriedades da ligação química, a ordem crescente de polaridade dos compostos acima é... Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Primeiro, precisa lembrar que por ser uma ligação dupla, a molécula ela é plana, ok? Isso quer dizer que a consideração que a gente for fazer sobre polaridade vai depender basicamente da simetria da molécula. Outra coisa, a polaridade ela é definida pela diferença de eletronegatividade na molécula. Então, o carbono e o hidrogênio, como vocês sabem lá da química orgânica, eles não têm grandes diferenças de eletronegatividade. Então, a polaridade deles é parecida, ok? A eletronegatividade é parecida, portanto, não existe diferença de polaridade aqui. Essa molécula, vocês vão lembrar que ela é uma molécula apolar, ok? Já nesses dois casos, nós inserimos o flúor no lugar do hidrogênio. Isso quer dizer o seguinte, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Portanto, quando você insere esse elemento numa molécula orgânica, ele vai interferir na polaridade, ele vai puxar os elétrons para si. Lembrando que a eletronegatividade é a habilidade em atrair elétrons. Só que no segundo caso aqui, como a molécula ela é simétrica, eles puxam a eletronegatividade com a mesma força, ok? Eles atraem os elétrons com a mesma força. Então, eles geram um polo negativo para cá e um polo negativo para cá. Essas forças, como elas são equivalentes, elas basicamente se anulam, transformando a molécula em uma molécula relativamente polar. Ela é polar, mas não é tão polar assim, ok?
Já no terceiro caso, os dois flúors, eles estão alocados no mesmo sentido, ok? Então, eles puxam os elétrons para si com a mesma força, só que acima do plano equatorial da molécula. Isso quer dizer que essa região da molécula, ela é inteiramente polar, a molécula é polar e aqui nós temos um polo negativo e aqui, por haver deficiência de elétrons, nós temos um polo positivo, ok? Então, essa molécula aqui a gente consegue definir muito bem a diferença de polos. Por isso, essa aqui é a mais polar de todas, essa é a apolar, lembrando que A quer dizer não, portanto não apresenta polaridade, e essa aqui é a intermediária. Então a resposta certa, lembrando que é a ordem crescente de polaridade, nós teríamos a primeira, por não ser polar, a segunda e depois a terceira, ok? A resposta correta é a letra A, ok? Isso aí. A questão 45. O gráfico abaixo representa a relação entre a energia de ionização e o número atômico. De acordo com a classificação periódica dos elementos e o gráfico, os elementos que possuem menor energia de ionização são. Então, para resolver esse exercício, você nem precisa saber muita química, basta entender interpretação de gráfico, tá? Lembrando que a energia de ionização é a energia que você utiliza para remover um elétron. Então, você fornece energia para o átomo para remover um elétron dele, tá? Então, aqui nós temos, basicamente, uma distribuição meio confusa de elementos, mas o que a gente pode observar é que no eixo Y nós temos aqui, primeira energia de ionização, e no eixo X, aqui, o número atômico. E o que a gente observa é que os elementos que têm mais baixa energia de ionização são justamente os elementos aqui que são chamados de metais alcalinos. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. De todos os que estão distribuídos na tabela, esses são de menor energia. Então, a pergunta é assim, quais são de menor energia? Então, letra A, halogênios, B, os elementos representativos, C, os metais alcalinos terrosos, D, os não metais e E, os metais alcalinos. Então, como esses são os metais alcalinos, a resposta é a letra E.